como a senhora tem observado essa relação agora entre Brasil e Estados Unidos? Eu acompanho com muita preocupação, porque eu não consigo ver nenhuma habilidade por parte do presidente da República, muito ao contrário. Mesmo essa viagem que poderia ser utilizada, espero que alguém o aconselhe, né? Mas que poderia ser utilizada para uma reaproximação, para diminuir um pouco a temperatura desse relacionamento, eu temo que seja usada para acirrar. Porque ontem mesmo, muito embora a imprensa nacional tenha divulgado que a carta publicada no New York Times seria uma forma de abrir negociações, a bem da verdade, soou como uma nova provocação do presidente Lula ao presidente Trump, falando em soberania. Ninguém questionou a soberania nacional. Agora, o presidente vem numa toada de ataques mesmo ao presidente Trump, aos Estados Unidos, falando contra o dólar, com uma aproximação crescente com Rússia, com China, essa ideia da criação ou do fortalecimento dos BRICS em oposição aberta, né, aos Estados Unidos. Recentemente teve uma espécie de uma demonstração de força militar na China, com a presença de Putin, com a presença de Dilma, que é o braço direito de Lula, isso aí todo mundo sabe, já na época em que foi presidente. Então eu vejo com muita preocupação, entendo que o presidente está provocando o líder de um país que é muito mais forte do que o Brasil, não só economicamente, mas de maneira muito significativa sob o ponto de vista bélico. Então não é nada inteligente, não é nada responsável essa postura do presidente da República. Eu vejo com muita preocupação. Em relação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, como é que a senhora acompanhou esses dias de julgamento que acabaram com essa condenação? Olha, eu entendi que o ministro Fux foi o que mais se aproximou da correção, né? Por mais que houvesse ali um outro ponto de divergência com o voto dele, ele deixou muito claro que é impossível falar de golpe, mesmo tentado, por meio de lives, por meio de reuniões públicas realizadas um ano antes do fatídico dia 8 de janeiro. Ele mostrou a impossibilidade de cumular o crime de supressão do Estado Democrático de Direito com o crime de golpe de Estado e ainda somar com penas de organização criminosa armada, depredação de patrimônio público. Então, o voto do ministro Fux, ele foi longo, né? Foram 12 horas de voto, mas ele foi muito importante para tentar jogar um pouco de luz nas incoerências dessas condenações. E eu não estou falando apenas das condenações dos poderosos, né? Do ex-presidente, dos ex-ministros, dos generais, mas, em especial, as condenações dos populares, que foram a Brasília no dia 8 de janeiro, a princípio para um protesto, para uma manifestação, como a esquerda fez a vida inteira, e essa manifestação acabou perdendo o controle. E também temos que lembrar que o poder central não lançou mão da Força Nacional, que era um instrumento passível de ser manejado naquele momento. Então, é óbvio que eu me ressinto muito do que aconteceu no 8 de janeiro, inclusive a direita, né, saiu perdendo muito, porque aquelas pessoas que fizeram o que fizeram, e é crime, mas é crime de depredação, de dano ao patrimônio público, não de golpe. Aquelas pessoas acabaram criando um discurso para a esquerda, né? Então, não só a esquerda voltou ao poder pela inabilidade do ex-presidente Bolsonaro e do seu entorno ali, do seu núcleo duro, mas conseguiu um discurso de vitimismo, que é o que a esquerda mais gosta de fazer, se vitimizar, graças ao 8 de janeiro. Então, não estou defendendo aquelas pessoas. Agora, aplicar a elas penas de 14 anos, 15 anos. Então, a minha crítica não é só a condenação do ex-presidente Bolsonaro. É a todas as condenações que vêm sendo decretadas pelo Supremo Tribunal Federal, a meu sentir, em flagrante afronta aos princípios que informam o direito penal.
E a questão da anistia, vereadora, como que a senhora analisa? É um caminho correto e um caminho possível? Tecnicamente, eu não vejo respaldo para anistia. Por que é que essa anistia vem ganhando força, né? Mais política do que jurídica? Porque os erros do Supremo, sob o ponto de vista processual e material, ou seja, no direito, né, dos crimes atribuídos, das penas aplicadas, esses erros estão assim tão flagrantes, eles são tão gritantes que as pessoas acabam pedindo anistia, entende? Porque, sob o ponto de vista jurídico, não teria por que falar em anistia. Né? Não consigo ver fundamentação para anistia. A proximidade com os fatos é muito grande, as pessoas ainda estão sendo processadas, as condenações acabaram de ser prolatadas. Por que que esse discurso ganha força? Inclusive com o apoio do próprio presidente do Estado de São... Perdão, do próprio governador aqui do Estado de São Paulo, com todas as críticas que a esquerda vem fazendo, a essa postura dele mais envolvida com essa pauta. Por que que ganha força? Porque as condenações são absurdas. Ninguém consegue aceitar que uma mulher com um batom possa pegar 17 anos de prisão, se eu não me engano, acho que foi, tenho dúvida agora se foram 14 anos ou 17 anos, mas ainda que sejam 14. Sim. 14 anos de prisão, uma mulher com um batom na mão que escreveu numa estátua. Sendo que os que colocaram fogo aqui no Borba Gato, né, praticamente não ficaram nada presos. Então, que brincadeira é essa? Quem é que acredita que aquela mulher praticou golpe de Estado armado? Entende? Então, assim, são esses absurdos que acabam reforçando o discurso da anistia, porque, tecnicamente, ele não é defensável.